Uma das ferramentas mais poderosas e pouco exploradas você vai conhecer hoje. Hoje eu convidei uma empreendedora que já tem muitos anos de experiência, tem um currículo invejável. Eu vou até ler porque tem tanta coisa aqui que vocês precisam ficar sabendo. Ela é empreendedora, consultora, palestrante e educadora. Uma longa caminhada no marketing digital. Então, hoje, você que é empreendedor, você que é empresário e está precisando de alguma frase para virar o seu jogo, é com ela. Ela já atuou também no Sebrae, já ajudou mais de 180 empresas. E hoje, na verdade, em 2020, ela fundou uma empresa que está no foguete, que é a LB Market, que ela é uma boutique especializada no desenvolvimento de marcas, de branding. Então, hoje eu quero apresentar com muito prazer, eu estou muito feliz de receber ela, Luciane Baldo. Que legal que você veio, Lu. Obrigada, Vou te chamar de Lu, Marcos, que ela é claro, tão com doce, certeza. tão legal, e essa conversa hoje vai render muito. Mas, Lu, me conte, como é que começou essa história sua no digital? Como é que você foi parar no LinkedIn? Então, pois é. Bom, minha história no digital começou há muitos anos atrás, quando ainda nem redes sociais Existia. existiam. Que O meu legal. negócio era desenvolvimento de sites e Uhum. eu, super curiosa, sempre fui uma pessoa super curiosa, comecei a trabalhar com blogs e queria saber como é que funcionava WordPress, né? Legal. Pra mim era novidade, WordPress novidade. E foi uma revolução. E foi uma super revolução, né? E aí acabei Explica pra criando um gente o que é o blog. WordPress, só pra galera O que, entender o que que é é. o WordPress? É uma ferramenta de criação de conteúdo, né? Uhum. Que a gente pode criar hoje. Hoje a gente pode criar site, a gente pode criar até e-commerce, né? Sim. Mas naquela época surgiu como um blog, né? Então Uhum. a gente ia lá, criar uma conta e começava a produzir Com conteúdo muita facilidade. com muito mais facilidade, né? Uhum. Então essa era a pegada. Tá, e aí continuando, aí Bom, você foi pra onde? Depois do WordPress, você foi pra... então, aí depois, enfim, tive uma trajetória longa, Uhum. produzi conteúdo dentro desse blog. Esse blog ganhou uma Entendi. grande repercussão, Uhum. ganhou um prêmio Qual o nome do nacional. blog? Se chamava semlactose.com. Que legal. Eu tinha e tenho ainda intolerância à lactose, mas naquela época Dois. naquela época ninguém falava sobre intolerância à lactose. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar alguns sites estrangeiros e Uhum. lá eu comecei a descobrir algumas coisas, porque a minha médica me disse, olha, você não pode comer isso, 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 e eu comecei a ficar apavorada, não é possível, como assim? Mas qual era o efeito colateral que te dava a Ah, intolerância? muitos problemas de Então, indigestão, dor de refluxo. cabeça, refluxo, E aí eu ficava muito ruim e aí eu Entendi. queria buscar uma forma de me alimentar E tem muitas e pessoas que passam e passavam por isso, então sim, se tornou uma grande sim. oportunidade. Na verdade, então, na época que eu comecei, praticamente não existia ninguém falando sobre isso, ninguém. Então eu Uhum. fui a pioneira. Que legal. E aí muitas empresas começaram a Copiar. não, elas Não? começaram a querer saber o que Que eu podia legal. fazer para ajudar eles. Uhum. Então eu comecei a fazer aquilo que a gente chama de branded content, que é Ok. conteúdo publicitário para as empresas. Então eu Legal. trabalhei com Itambé, trabalhei com Vigor, trabalhei ahn, Só grandes com marcas. Vebra, exatamente, porque o que eles queriam? Na época eles estavam querendo lançar a linha zero lactose. E eu tinha praticamente cerca de 70 mil visitas ao mês no meu Caramba. blog, né? E tinha uma comunidade grande dentro das redes sociais. Um Então, movimento, você encabeçou um movimento que ganha muita exatamente. força. Então, assim, o que aconteceu? Essas empresas começaram a entrar em contato comigo, Uhum. empresa que estava lançando, a primeira empresa que lançou a enzima lactase no Brasil, me convidou para visitar a fábrica Uau. deles e a gente planejou fazer um lançamento da enzima dentro do nosso blog, Que né? legal. Eu tinha uma nutricionista que fazia o trabalho Sim. junto comigo, Uhum. né?
Então, assim, o blog ganhou uma grande repercussão, ganhou o Prêmio Nacional de melhor blog de saúde do Que Brasil. legal, É. parabéns, Lu. Que É, legal. foi muito bacana. Então, assim, isso realmente trouxe muita Uhum. visibilidade para o meu E experiência. negócio, muita experiência. Trabalhei com muitas agências dessas grandes Ok. empresas, né? Então, foi uma experiência muito bacana, assim, E muito aí, legal. deixa eu tentar adivinhar aqui. E aí, com essas experiências, vendo como que a agência trabalha, como as agências trabalhavam, você falou, não, eu posso fazer algo melhor. Ou da minha forma, do meu jeito. Aí Sim. que foi aí que surgiu a Na LB? verdade, não, na verdade a LB surgiu um pouquinho depois, porque assim, o que que eu entendi? Eu tinha uma grande comunidade, eu tinha mais de 30 mil pessoas inscritas numa newsletter, Que eu tinha legal. um monte de. Eu tinha uma Pontos de grande comunidade. conexão. Exatamente, eu tinha uma grande comunidade. Então eu pensei, eu tenho que vender produtos para essa comunidade. E Monetizar, muito aí, importante. exatamente. E aí o que que acontece? Aí eu começo Tecnologia. realmente a lançar os meus infoprodutos, então eu lancei curso de alimentação sem Uhum, uso de laticínios, uhum. né? Enfim, fiz uma série de coisas nesse sentido. E aí, com essa experiência, eu também lancei outros Expert. experts, Aham. né, dentro de diferentes áreas. E aí sim eu abro agência com alguns sócios. Depois vem a pandemia, a gente encerra essa parte. Eu, Qual sinceramente, parte? a Desculpa. parte de infoprodutos. Ah, entendi. Então, Mas eu por quê? resolvi. Não Ahn, era mais não, promissora nessa época da era. pandemia? Não foi? Não, assim, na verdade foi super bacana. Mas, assim, sinceramente, eu não curto o trabalho de lançamento, Uhum. o trabalho de venda de Ok. infoprodutos. Não era isso que eu queria fazer, não era isso Perfeito. Que que fazia o seu me coração fazia. vibrar. Exatamente, exatamente. Então foi aí que eu resolvi que eu queria trabalhar mais na área de mentoria, Ok. né? Então aí eu comecei a migrar para esse processo e aí ensinar tudo o que eu aprendi Sim. com esse processo de ganhar visibilidade no digital, de Legal. enfim fazer uma série de coisas, né? Bom, a partir disso, na verdade, aconteceu, eu não procurei, Uhum. aconteceram alguns contratos corporativos. Então, algumas empresas começaram a fechar trabalho comigo. Perfeito. E aí, através disso, foi. Então, você estava perguntando, né, Sim. Lu, quando é que o LinkedIn surgiu? Na verdade, o LinkedIn surgiu muito mais recente. Foi ali a partir de 2022 Uhum. que as empresas que estavam em contrato comigo me Uhum. pediram: Entendi. olha, muito bacana esse trabalho que a gente está fazendo no Instagram, mas a gente precisa estar no LinkedIn. A gente já entendeu que a gente precisa entender como desenvolver comunicação no LinkedIn. E Uhum. até ali eu também era muito avessa ao LinkedIn, assim como Entendi. muitas pessoas Mas são. sim, muita gente mas não sabe o segredo que ele esconde. Pois é, Uhum. exatamente. E aí eu descobri que existe uma mina de ouro dentro do LinkedIn. Então, assim, foi muito bacana. Eu comecei com uns projetos pilotos com os clientes que eu já atendia e eu Uhum. entendi que realmente fazia muito Sentido. sentido. E aí, aos poucos, em questão de um ano, eu migrei completamente a minha operação para trabalhar exclusivamente com o LinkedIn. Uhum. Então, hoje a minha agência eu chamo de uma Especialista. boutique especializada em LinkedIn. Então, é isso que nós E fazemos eu vou te hoje. falar uma coisa, assim, já corroborando com o que você contou, com essa sua história, que é o seguinte: as pessoas elas têm a tendência a ir primeiro pro Instagram. Uhum, E eu não verdade. digo nem porque o Instagram ele é mais famoso, mas é porque ele tem uma promessa de facilidade. Ah, porque é mais fácil de ganhar dinheiro lá dentro. E na realidade é. Uhum. Mas é o que eu digo, que se você, muita gente fala assim, ah, por que você não investe em Bitcoin? Aí eu falo, porque eu não entendo. Tá. Uhum. Então tudo que você entra, investe o seu tempo e fica especialista naquilo, você vai conseguir tirar daquilo o melhor resultado. E Exato. aquilo ali. E eu falo isso, eu tenho alguns alunos aqui da escola, é muito doido te falar isso, mas tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Kawaii, aquela rede social, você conhece? Uhum. Tem aluno
que o Kawaii começou a pagar. Eu não sou especialista no Kawaii, eu tô te passando uma história, tá? Inclusive, se você concordar ou não, eu quero saber. Mas alguns alunos nossos, eles estão ganhando 20 mil reais, 15 mil reais por mês com o Kawaii. Por quê? Primeiro, que o Kawaii começou a pagar pessoas para tanto fazer a publicidade do próprio Kawaii, quanto para assistir vídeos. Então tem todo um trabalho lá dentro. Claro que ninguém é bobo, gente. Por isso que eu tô falando, o Kawaii não está fazendo uma obra de caridade. É um momento que talvez ele esteja ali fazendo testes e pegando novos públicos, novos usuários, até para escalar. E hoje eu acredito que esse projeto, isso que eu te falei, nem está acontecendo mais. Mas essa menina, ela se especializou no Kawaii, e estava sendo uma menina de 15 anos. Uau, muito bacana, ganhando né? 20 reais por mês. Imagina! Que sonho! Eu já mostrei para os meus filhos e falei, tá vendo? Ó o futuro! Então, assim, o LinkedIn, eu defendo muito o LinkedIn, por quê? Porque aqui é uma escola de artistas. E o LinkedIn, durante muitos anos, ele me ajudou demais. Porque o LinkedIn, ele soltou uma notícia, eu não sei se você sabe disso, mas ele soltou a notícia das principais, hoje já tem mais, mas ele lançou as 5 habilidades do futuro mais procuradas pela empresa. E hoje, as 5 habilidades, eu tenho uma paixão, me aprofundei, que é a criatividade, a persuasão, a colaboração, o gerenciamento de tempo e o último eu esqueci. Criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gerenciamento de tempo. Legal. Então, toda a metodologia da Escola de Artistas ela foi baseada nisso. E eu vi o LinkedIn como essa porta, aí é o que eu quero te perguntar, como essa porta de entrada para o B2B, ou seja, para uma venda de empresas para empresas. A Lu, ela me trouxe uma outra visão, e eu quero que vocês entendam essa visão também. Todo mundo que vê o LinkedIn, não sei se eu estou errado, mas ele pensa assim, eu vou deixar o meu currículo profissional ali. Sim. E só isso. Sim. O que a gente pode fazer a mais com essa ferramenta poderosa? Muita coisa. Assim, eu acho que a primeira coisa que é super importante de dizer é um mito essa ideia da gente pensar que o LinkedIn é apenas um espaço para conseguir emprego. É um mito isso. Na verdade, é super importante a gente entender o seguinte: LinkedIn hoje está com 21 anos, é uma das redes sociais mais antigas, por incrível que pareça. Mas é que ela, na verdade, não começou exatamente como uma rede social. Ela começou realmente dentro da área de vagas. Exatamente. Okay. Então, assim, a ideia era, assim, para a área acadêmica, existe o Lattes. E para a área corporativa, o que existe? Aí, naquela época, existia o LinkedIn. Então, as pessoas realmente entravam lá, colocavam seu currículo e subiam, né? Então, e aí, no dia que precisasse de uma vaga, entrava lá, dava uma olhada se tinha alguma vaga, beleza. 2016, a Microsoft compra o LinkedIn. Uau. E quando ela compra o LinkedIn, eles mudam completamente a estratégia. E eles tomam um novo rumo. E o LinkedIn passa a se tornar não apenas um espaço de vagas e de currículos, mas passa a se tornar uma rede social e uma base de relacionamentos e de vendas para o mercado B2B. Uau. Me conte mais, tô interessado, vai, me conte. E assim, você começa um trabalho com a LB já no LinkedIn? Ou não, você teve uma transição? Isso, exatamente. A gente começou fazendo gestão de Instagram primeiro, de já era sociais. LB? Isso, já era LB. E aí depois a gente passa a se tornar realmente uma agência dedicada à comunicação para o LinkedIn. Tá. Hoje a gente trabalha na área de gestão de comunicação para o LinkedIn para empresas e eu também atuo como mentoria. A gente criou um programa de mentoria para profissionais, para consultores, para mentores, para posicionamento coach, dentro do LinkedIn. Okay. Mas enfim, vamos voltar lá uma pergunta que você fez. Bom, o que a gente pode fazer dentro do LinkedIn? Eu já ia te perguntar isso. Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que é muito, muito importante a gente entender é o seguinte: a gente precisa revisitar a página do LinkedIn e parar de olhar ela como um currículo e passar a olhar ela como uma página de vendas.
porque ela é hoje uma página de vendas. Perfeito. Meio disfarçada, Que é, né? que é maravilhoso. Mas ela é. E eu vou te provar, olha só. Se a gente lembrar, e depois, por favor, deem uma olhada lá no LinkedIn para vocês pensarem nisso que eu tô falando. Se vocês olharem, a primeira parte que a gente tem é o banner. Sim. E o banner é um banner de uma página de vendas. Quando você entra numa página de vendas, a primeira coisa que a gente vê é uma grande imagem, com uma frase de chamada, e a gente pode fazer exatamente isso no nosso banner do LinkedIn, colocar uma frase de chamada. Isso, né? Isso é uma ótima estratégia, então. Claro, com certeza. Perfeito. Então essa é uma primeira estratégia em que a gente pode começar a transformar aquilo que, né, seria um currículo numa página de vendas. Uau! Segunda coisa, a gente tem logo abaixo do nosso nome, a gente tem ali aquilo que eu chamo de pitch de elevador. Você tem 3 segundos em 2 frasezinhas para você vender o seu peixe. Quem é você? Quem você atende? Né? Qual é a sua promessa? Sim. Né? Qual a sua transformação? Qual a transformação que você oferece? Legal. Né? Claro, dentro dessa área ali, você também pode colocar alguns elementos de autoridade, tantos anos de experiência, prêmios recebidos, livros publicados, tudo isso agrega valor para que a pessoa que entrar no teu perfil, ela vai ler a tua headline e vai decidir ali naqueles 3 segundos, sigo essa pessoa ou não sigo, né? Perfeito. E você falou um negócio legal, seguir. Como é que funciona isso? É a mesma coisa do Instagram ou não? Ótima pergunta. Na verdade, o LinkedIn tem uma série de particularidades que são bem distintas de outras redes sociais. E começa por aí. No LinkedIn, nós temos seguidores e nós temos conexões. E as duas são importantes. Por quê? Porque o número de seguidores é o que aparece de forma pública. Então, quando você entra num perfil, o que você vê é o número de seguidores e depois você vê ali, se você tem mais de 500 conexões, vai aparecer mais de 500 conexões, mas não te diz o número de conexões. Entendi. Mas, por outro lado, as conexões são super relevantes, porque as conexões, elas são conexões de via dupla. E quando você tem seguidores, são de via única, né? Então, é a pessoa que decide te seguir, mas você não necessariamente segue ela. Ok. As conexões são via dupla. Qual é a grande vantagem das conexões? Mas são 2 botões diferentes? Ou São- quando uma pessoa são. segue e a outra segue junto, eles se conectam? Não tem nada a ver com Boa isso. pergunta. Ótimas perguntas. Vamos lá. Você, dentro do seu perfil, você pode definir se você quer disponibilizar o botão seguir ou o botão conectar com uma prioridade do teu perfil. Então, quando a pessoa entra lá, ela já pode encontrar direto o botão seguir, o que vai levar ela para te seguir, que é a estratégia que eu uso, porque eu gostaria de conseguir mais seguidores. Legal. Mas eu também faço um trabalho de angariar mais conexões. E esse é um trabalho interno. Entendi. Mas deixa eu entender assim, tá? O seguidor, como é que você usa a estratégia, por exemplo, seguidor? Porque, vamos lá, no Instagram existem diversos objetivos, do tipo, eu quero muito seguidor porque eu vou fazer publicidade, public post, ou então eu quero muito seguidor porque eu quero esquentar esse seguidor, descer ele num funil e fazer uma venda para ele. Como é que funciona no Instagram? Desculpa. Como é que funciona no LinkedIn essa questão do seguidor? Conta uma estratégia pra gente que você usa. Tá, então vamos lá. O que é importante a gente entender? E eu acho que é sensacional essa tua pergunta, porque o Instagram, e eu acho que outras redes sociais, esse número, seguidores, pra mim, eu não sei se vocês concordam, pra mim é uma métrica de vaidade. E no LinkedIn também é uma métrica de vaidade. E eu não tenho muitos seguidores e eu consigo fazer um trabalho de receber leads todas as semanas. Todas as semanas E eu tenho converter. pessoas. Exatamente. Todas as semanas eu
eu envio proposta para pessoas que entram em contato comigo. Ok. Então, assim, precisa de um grande número de seguidores para conseguir fazer negócios no De LinkedIn? jeito nenhum. Não, porque o mais importante é a gente conseguir pessoas que são muito qualificadas, que é aquilo que a Sim. gente chama de persona, o teu Uhum. ICP, o teu cliente Sim, ideal. Então, a total. gente vai buscar isso. Bom, mas vamos lá, você perguntou o que a gente faz, qual é a estratégia para a gente conseguir, né? Eu acho que são estratégias mais ou menos similares a de outras redes sociais. Ok. Fazer, produzir conteúdos que vão ressoar, que vão se conectar com a tua audiência, com aquelas Uhum. pessoas que você quer que entrem em contato com você, faz todo sentido, né? Total. É o Total. básico da Total. gente desenvolver conteúdo, né? Bom, essas pessoas nem sempre vão encontrar os teus conteúdos. E aí entra uma outra estratégia que ela é super particular do LinkedIn e funciona muito mais no Uhum. LinkedIn do que em outras redes, que é você criar comentários estratégicos em contas de influenciadores. Por que isso, assim, é bacana a gente fazer comentários em contas de influenciadores no Instagram, mas no LinkedIn isso é muito mais poderoso. Que vira uma discussão? Não, porque te dá visibilidade. Ah. Então, vamos supor, Marcos tem um perfil pequeno lá, tem poucos seguidores, Uhum. né, poucas conexões, e ele quer que mais pessoas vejam o perfil dele. O que Ok. ele vai fazer? Ele vai descobrir influenciadores da área dele que Ok. sejam interessantes e ele vai fazer comentários que sejam super relevantes, que sejam, não é aquele joinha, não Uhum. é gostei do É, seu não funciona. post, né? É realmente trazer informação bacana, relevante, né? As pessoas que estão no LinkedIn, elas não estão no LinkedIn para se divertir. Elas estão O para fazer LinkedIn, negócios. exatamente. Assim, eu sempre digo assim, quando você vai pra praia, você pisa na areia, você tá com um astral de relaxar, Sim. divertir, tomar uma cerveja, Uhum. né, dar um mergulho. E a nossa mente está conectada com isso. Ok. Quando você pisa na porta de uma empresa, você não está conectado com essas coisas. Você está Uhum. conectado com objetivos, trabalho, reunião, coisas chatas, coisas boas, coisas interessantes, né? Então, assim, nós nos conectamos mentalmente de forma diferente Perfeito. nas redes sociais também. Sim. Então não é só no mundo físico. Sim. Então é para mim que trabalhei muitos anos com o Instagram e com outras Uhum. redes sociais e que hoje trabalho com o LinkedIn, é visível que quando a gente faz prospecção, por exemplo, no Instagram, as pessoas estão num outro astral e elas te respondem de uma forma diferente. No Sim. LinkedIn, muitas vezes eu mando uma mensagem para uma nova Conexão. conexão e ele me pergunta como é que funciona o teu trabalho? A gente pode agendar uma reunião para eu entender Uau! mais? Nesse nível, Uau! Marcos, Você, então é você diferente. conhece o Gary Vee? Oh, com Ele certeza. criou, ele criou uma técnica que é justamente isso, chama pescar em balde. Aí o Ícaro de Carvalho trouxe, Aham, traduziu para o aham. português. E é exatamente isso. Só que eu tô aqui pensando, matutando até ontem. Ontem não, antes de ontem. Estamos na quinta, eu tô perdido, gente. Terça-feira, eu dei uma Uhum, aula justamente sobre isso. Eu uhum. gosto muito de trazer a pesca em balde porque eu já faço ela há muito tempo. E, gente, o que a Lu falou aqui agora, vocês não têm noção do poder que ela está entregando agora para vocês, até porque eu nunca falei isso em rede social ou em podcast, mas ela trouxe de uma forma diferente, mas a essência é maravilhosa, porque tem duas formas que eu peço em balde. Uhum, Essa que você acabou de falar, para mim é a mais poderosa. uhum, Qual é a dificuldade que eu vejo de fazer isso no Instagram? Que, por exemplo, vamos pegar o meu caso. Eu dou. Aqui a gente tem aula de canto. uhum, Então às vezes, eu vejo uma criança cantando, a gente segmenta lá pelas hashtags, vê a criança cantando, no vídeo eu boto um comentário uhum. que parabéns, sempre elogiando primeiro, Aham. parabéns, que você está cantando muito bem, mas olha, em tal frase, se você respirar com respiração diafragmática, encher a barriguinha, parará, parará, vai melhorar muito.
no final da tua frase, a sustentação do ar, por exemplo. Uhum. Na hora ela me segue, Uau. manda uma mensagem. Legal. E assim a gente, se for de Legal. Brasília, a chance... Vem aqui que eu vou te dar um presente. Você vai vir uma aula experimental aqui, a gente vai te passar essa técnica ao vivo e você vai sair daqui com ela aprendida. Fechou? Maravilhoso. O que a Lu trouxe é exatamente isso, só que vocês não entenderam. Acho que vocês estão ouvindo aí, com essa pipoca do seu lado, ele não tá entendendo o poder que ela trouxe. O LinkedIn, gente, o que eu acabei de fazer aqui agora se chama tempo. E tempo é vida. A galera fala, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Que a única coisa que você não compra é vida. Então o que acontece? Quando a Lu fala de eu deixo um comentário relevante e a pessoa responde querendo marcar uma reunião, olha o tanto de vida que você economizou, porque eu acabei de falar o meu processo. O meu processo é, deixa um comentário, ela me segue, eu mando uma mensagem, cara, isso aí foram dias, talvez dias, talvez... Você não tá entendendo o poder disso. Então, você que é empreendedor, que é empresário, pega isso que ela acabou de falar, porque pra mim isso aqui já valeu o podcast. E tem mais um detalhe que eu acho super, super relevante. Vamos lá. Se vocês lembrarem, quando a gente coloca um comentário no Instagram, aparece o nosso nome, ponto, e o comentário, ok? No LinkedIn é diferente. Olha só, no LinkedIn aparece o teu nome e um pedacinho da tua headline. Então, se você for esperto o suficiente, você vai saber exatamente o que escrever nas primeiras palavras, porque se a pessoa souber que você é, vamos supor, né? Então, CEO da escola de música e tal, ele já vai saber quem você é e por isso ele vai querer se conectar. E tem mais um detalhe. Que é isso? Bora, Lu! Arrebenta! Se você tem o perfil premium, porque o LinkedIn trabalha com um perfil gratuito e um perfil premium. Que é o verificado lá do Instagram, mais ou menos. Mais ou menos, tá. Ele te dá outras funcionalidades. Outros benefícios, e uma das funcionalidades é um botão personalizado, em que você pode colocar, por exemplo, agende uma reunião, ou solicite meus serviços, ou o que você quiser. Então a pessoa ela não precisa nem chegar no teu perfil, já tem um botão ali que ela consegue entrar em contato com você. Então assim, facilita mais ainda. Entendeu como o LinkedIn é muito voltado para a realização de negócios? É isso. Caramba. Tá. Agora eu quero uma consultoria que sempre tem essa parte assim que a gente aproveita esse conhecimento da nossa especialista, que é hoje eu tenho, por exemplo, eu não tenho o LinkedIn, eu tenho assim, vou falar que eu tenho, que eu fiz, acho que não tem nem foto, muita gente é isso, né? Vai lá, dá uma curiada e aí bota uma foto, e às vezes bota até a foto e deixa lá. Acredito que tem aquele outro público também que preenche, não da melhor forma, porque você vê, gente, o tanto de detalhe. Então, assim, o que você falou, eu vou ter que discordar de você, Lu. Não dá pra pessoa fazer sozinha, ela precisa de um especialista. Então, assim, é muito importante você ter a mentoria, porque vai te economizar vida. Eu acho que ajuda muito, porque, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de pessoas que chegaram até mim. Então agora, eu vou te contar uma curiosidade. Legal. Eu tô trabalhando com um cara que ele eu vou dar um nome em inglês, a gente chama de Advisor de M&A, um nome super esquisito, que em resumo significa consultor, um consultor super qualificado para auxiliar empresários a vender ou comprar empresas, né? Bom, então assim, ele lida apenas com pessoas que são ali, o CEO, o CFO de uma empresa, né? Então para ele se relacionar com essas pessoas é fundamental, porque é uma relação de confiança. E aí, o LinkedIn ajuda muito nisso, mas ele estava completamente perdido, ele não sabia o que fazer. Então, o que nós fizemos? A gente desenvolveu para ele um novo banner que tivesse, que facilmente ajudasse as pessoas a entrar no perfil dele e entender. Poxa, o que essa pessoa faz? Ela pode me ajudar, né?
Então a gente mudou o banner, a gente mudou a headline, a gente mudou a seção sobre, porque a seção sobre, muitas pessoas começam a escrever ali currículo. Lá Não sei é. eu, jornalista com 20 anos de Uhum. experiência. Não é isso. Seção Ali sobre é tem que uma ser um outra texto de coisa. vendas. Isso, exatamente. A gente tem que falar com a nossa persona, com aquela pessoa que a gente quer atender, né? Enfim, então nós fizemos toda Uhum. a otimização do perfil dele. Nós desenvolvemos o plano de estratégia digital para o Ok, LinkedIn, legal. em que a gente vai definir linha editorial, a gente vai definir o posicionamento e a gente ajuda ali passo a passo. Como é que você vai criar conteúdo? Uhum. Porque eu sei que as pessoas se sentem um pouco intimidadas de criar conteúdo, especialmente no LinkedIn, porque elas se sentem receosas. Poxa, o que que o meu colega vai pensar daquilo que eu estou Parece que é um mar de escrevendo? tubarão ali, aí você fica com medo de botar o pezinho na água e levar uma bocanhada. Eu acho que muita gente tem essa sensação, o que é uma pena, porque eu acho que tem Sim. mais aqui lá e E produzir botar a cara conteúdo, e receber a né? devolutiva e Exato, absorver, ver que pode melhorar. Você falou um exatamente. negócio muito interessante que quando eu trabalhava atrás, agenciando artistas, Uhum. hoje falta tempo. Sim, A gente trabalhava com Media Kit, então eram documentos de aham, apresentação, tinha foto, tinha uns números das redes sim, sociais e tudo mais. E a gente pegou muito Media Kit e aí eu sempre tive essa coisa da venda. Eu gosto muito de vender, gosto muito de comunicação. E a gente mudou uma coisinha que a Lu acabou de falar, só corroborando com o que ela falou, que mudou o jogo de muito artista, que é o seguinte. A galera botava lá, nessa descrição, no texto. Nascido em Brasília, 16 anos de idade, ou 10 anos de idade, adora andar de skate e hoje tem um canal no YouTube que faz isso, 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 isso. Isso. Sabe como que a gente escreveu? uhum. A gente mudou assim, falava assim, muita habilidade de comunicação em cima dos palcos. Para a sua empresa, ele vai conseguir apresentar tal e tal evento, e a gente já sabia que aquela empresa fazia aquele Ah, tipo de evento. entendi. Em Uhum. desfiles de modelo, ele pode ser o apresentador, tão como não sei o que lá, para. A gente botava Sensacional. tudo o que aquela criança, aquele artista, Uhum. poderia fazer pela empresa. Os pais no começo falavam assim, ué, mas ele não quer saber quantos seguidores o seu filho tem. Ele quer saber se os seguidores do seu filho vão comprar. Se você Claro, apresentar uma métrica falando assim, ó, de 1 milhão na última campanha que eu fiz, eu consegui converter 6%, você é contratado na hora. com certeza. Porque você tem uma base de 1 milhão. O produto Claro, conversa com a claro. audiência. E você consegue depois converter 6%. O cara na hora fala assim: Meu Deus, é muito dinheiro que eu vou botar no bolso com esse menino. Quanto é que é? Vai pagar. Então Uhum. hoje, é, você ter uma assessoria, você ter uma pessoa que entende, vai te economizar muito tempo. Porque, por exemplo, isso que você acabou de falar, é muito difícil sozinho de você descobrir que tem que fazer. Só se a algum momento alguém vê um conteúdo da Lu, alguma coisa que apareceu na sua frente falando pra você consertar isso, porque você está perdendo dinheiro. Mas caso contrário, é contra-intuitivo Verdade. você querer mudar. O que, que é um release? É você falar de você. Uhum. Agora, o que, que para mim é um release? É você falar o que, que você pode fazer por aquela pessoa. Claro, Loucura. com certeza. Me conte mais dicas, Lu. O que, que é isso? LinkedIn, será? Aí, aquela pergunta. Desculpa. Aquela pergunta que eu te fiz. Eu Ah, tenho hoje um LinkedIn sim. que não uso. Beleza. Por onde eu começo? Aí eu tenho. Vamos lá. Aqui na escola tem escola de artistas, ok? Aham. Mas eu tenho também um curso de comunicação, de oratória. Inclusive ele Legal. funciona online Ótimo. também. Tenho um curso de podcast, ou seja, agora eu já vou querer uma consultoria um pouco mais aprofundada, porque nós, só fazendo um pitch aqui, nós criamos esse microfone que é o Estúdio Podcast Portátil, onde você pode gravar o seu podcast em qualquer lugar usando somente o seu celular. Gostou? Então vamos deixar o link aqui no comentário para você adquirir o seu Estúdio Podcast e corre, tá? Porque as unidades elas entram e acabam. Então assim, eu tenho esse business. Sim. Eu ensino comunicação e vendo um microfone. Como é que você me recomenda entrar no LinkedIn? Uhum. Bom, primeira coisa, a gente começa por aquilo que eu chamo de arrumando a casa, né? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar o nosso perfil, otimizar o perfil, e eu já falei, já dei Dicas. várias dicas Ok. aqui.
Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer também, mas eu acho que agora não é o caso da gente entrar nesses detalhes. Beleza. Segunda coisa é a gente definir uma estratégia de comunicação. Então, aí a questão é, você quer conversar com pessoas, então você falou em comunicação oratória e podcast, né? Sim. Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas com as quais você quer conversar. A gente precisa definir esse perfil de persona, né? Começar a criar uma comunicação específica para eles. Então, assim, explica só o que é uma persona. Persona. Então, a persona, eu gosto muito de chamar cliente ideal. Então, para mim, cliente ideal é assim, pô, se você já tem aí uma trajetória, né, profissional, você já lidou com cliente, você já sabe quem é aquele cliente que é ótimo, te dá um melhor retorno. É o mais fácil de vender. Exatamente, a pessoa fácil de lidar no teu dia a dia. Pega essa pessoa e começa a observar que características que ela tem, né? Então a gente traz essas características desse cliente ideal e eu sempre digo assim, se eu tenho uma cliente ideal, eu quero 1000 dessas clientes ideais. Amém! Amém! Então, o que a gente vai fazer? Então, desenhando, entendendo esse perfil, essas dores, esses desejos, essas necessidades. Então, o que a pessoa que gostaria de fazer um podcast, o que ela precisa? Quais são as dores dela? O que ela busca? Né? O que ela busca? Onde ela quer chegar? Exatamente, né? Legal. A pessoa que está buscando aprender oratória. E aí a gente pode pensar muito num público corporativo. Então tem milhares de pessoas, gerentes, diretores, CEO, especialmente essas pessoas que estão em nível mais alto da sua carreira, com certeza elas querem aprender a falar em público, né? Porque timidez, nervosismo, isso afeta muito a própria carreira da pessoa, né? Sim. Então, poder desenvolver essas habilidades é sensacional, né? Então, definindo isso, definindo a comunicação, aí a gente vai para parte da prospecção. E aí, o que eu te sugiro fazer? Agora! Dentro do LinkedIn! É agora que o dinheiro tá aqui, viu, gente? Agora ela vai botar o dinheiro em cima da mesa. Vamos, Lu! Bora lá! Tem duas áreas, tá? Existe uma área de filtros gratuitos dentro do LinkedIn e existe uma área de filtros premium. Dentro daquele que você comentou, do perfil premium, que você paga ou não? Não, então, boa pergunta. Legal. Existe uma ferramenta que ela é paga, que se chama Sales Navigator. Tá? Essa ferramenta paga, ela basicamente, olha só, gente, o poder dessa ferramenta, ela tem a base inteira do LinkedIn. Hoje nós estamos falando de 1 bilhão de usuários que o LinkedIn tem hoje. Uau. Então essa base inteira está dentro dessa ferramenta do Sales Navigator. E qual é a diferença entre o filtro gratuito e o Sales Navigator? O Sales Navigator, por exemplo, você pode procurar a empresa. Então, lá, quando você clica, eu quero falar com a empresa X, e eu quero falar com os decisores dessa empresa. Ele já traz quem são os decisores. Os perfis. Sim, os perfis para você se conectar. Eu quero conversar com... Então, vamos lá. Eu quero conversar com gerentes e diretores de empresas de Brasília, vamos supor, de número, qual é o tamanho dessa empresa? Eu quero empresas de, 50 a 100 funcionários, de qual setor? E aí você vai selecionar tudo. Você pode fazer uma filtragem muito detalhada. Com essa filtragem, você cria um público, você cria uma lista. Com essa lista, você consegue ir lá e se conectando com essas pessoas. No momento essa é paga. Essa é exatamente, essa agora. Ferramenta é paga. É caro? Ela custa, assim, depende do que a gente considera caro. Cara, em relação a quê? Exatamente. Se você vai pensar em anúncios no Instagram por mês, ela é barata. Ela custa R$380, mais ou menos? Mês. Exatamente.
Então, assim, depende do teu ticket, Sim. né? Então, depende do quanto que você vai usar a ferramenta. Total. Mas pensando que é um custo fixo e dependendo do número de clientes que você fecha por mês, Barato. ela já se Paga pagou total. e super rendeu, Sim. né? Então, assim, eu acho que se você está buscando clientes no LinkedIn, para mim, esses são os 4 passos. Uau. Arruma a casa, cria uma comunicação adequada para gerar visibilidade, construir a tua reputação dentro da rede, construir a tua autoridade dentro da rede, né? E prospectar, fazer as tuas prospecções. Que maravilha de conversa, gente. Olha, Lu, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui. Claro que a gente vai ter que marcar outros, porque agora eu já estou entendendo um pouco mais do LinkedIn. Da próxima vez a gente vai trazer mais coisa. Eu acredito que a gente só começou a iniciar uma conversa, mas já tem muito conteúdo para você iniciar e principalmente para não se confundir. Então essa conversa que a gente teve com a Lu aqui, por exemplo, ela já me trouxe um novo oceano azul, porque talvez nessa minha área, eu estou falando aqui no chutômetro, no achômetro, mas talvez nessa minha área da comunicação não tenham tantas pessoas fazendo esse trabalho tão perfeito ou tão estratégico que a Lu realiza. Então, com certeza eu vou procurá-la num futuro breve, porque, gente, é dinheiro que a gente deixa em cima da mesa por conta de medo, por conta de, não vai dar tempo, começa a botar um monte de crença, e tá aqui a Lu para mostrar que é um grande negócio, que é uma grande oportunidade, que tem ferramentas segmentadas. E quando a gente fala de LinkedIn, a gente está falando realmente de negócio, de dinheiro. O Instagram tá um monte de gente ali que primeiro você vai atrair a atenção dele, depois você vai esquentar ele. E o que eu entendi hoje, quero que você inclusive deixe uma mensagem final para o pessoal sobre o LinkedIn, sobre o seu trabalho, mas o que eu entendi hoje é que é uma ferramenta que é direto e reto para você fazer negócio, para você fechar, botar dinheiro no seu caixa e prosperar a tua empresa. Certíssimo ou não? Certíssimo. Deixa uma mensagem pra gente, Lu. Olha só, eu acho que se você vende produtos e serviços para outros profissionais, se você vende especialmente serviços para outras empresas, eu não tenho dúvidas que o seu cliente está no LinkedIn. Uau! Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lu, obrigado! Muito obrigado por essa presença maravilhosa, muito conteúdo bom. Que legal. Você está convidada sempre a voltar aqui. Vamos voltar, vamos combinar. A gente vai. Porque agora eu vou desligar, a gente vai finalizar nosso podcast, mas eu vou bater um papinho rápido aqui com a Lu. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo maravilhoso e até o próximo Viva a Voz Podcast.